Uma casa pequena, com poucos trabalhadores, na sessão mediúnica, precisa fazer 2 trabalhos dias seguidos, um para os sofredores e outro para a equipe? Com você, Jorge. Não entendi bem o que seria um trabalho para a equipe, mas seria um trabalho que, veja, dentro de uma instituição espírita, a gente não precisa ter só um grupo mediúnico, eu posso ter mais de um mesmo sendo um grupo pequeno, porque os grupos mediúnicos eles têm objetivos distintos. Quando a gente cria um trabalho mediúnico numa instituição, a gente cria um grupo, ou um tipo de grupo, que é o grupo da educação da mediunidade. Esse é o primeiro tipo de grupo que cria. É um grupo que tem muitos médiums, né? Um grupo que tem um número maior de médiums, 12, às vezes 15. Às vezes é um grupo menor, 8, 10, dependendo da casa. Leon Denis diz que o número máximo é 12 pessoas, né? Mas é um grupo inicial, em que as pessoas estão aprendendo a lidar com a mediunidade, nem sabe se é psicógrafo, se é psicofônico. Todas essas coisas estão inseridas nesse contexto. As comunicações são mais simples, os espíritos que se apresentam são espíritos mais desconhecedores do mundo espiritual, não sabem que desencarnaram. São atendimentos, digamos assim, mais fáceis. Só que a casa, na medida em que ela cresce em termos de musculatura para o envolvimento de novas tarefas, ela pode criar, e é interessante que crie, aconselho que as casas criem, o grupo de atendimento espiritual, que é um grupo onde você vai fazer uma palestra mais curtinha, uma palestra mais moral, mais evangélica, vai ter o atendimento fraterno pelo diálogo, vai ter o passe, água fluidificada, vai acolher as pessoas, é um trabalho diferente. E esse trabalho ele tem uma reunião mediúnica que dá suporte a ele, que não é a reunião de educação da mediunidade. É uma outra reunião. Então, eu tenho uma reunião da educação da mediunidade e tenho uma outra reunião, que é a reunião do chamado atendimento espiritual, ou, né, que é a reunião que dá suporte para o atendimento espiritual. Agora, não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes. Eu tenho quem está em educação mediúnica está aprendendo. Se o pessoal está aprendendo, eles não podem ainda desenvolver um trabalho de atendimento espiritual. E aí, antes que alguém pergunte, poxa, minha casa espírita não tem, então não posso ter um trabalho de atendimento espiritual? Pode. Mesmo que não tenha mediúnica, faça. Tem gente demais sofrendo, faça, mesmo sem mediúnica. Mas o que eu vou fazer? Atenda sem mediúnica. Mas e os casos graves? Procure uma instituição próxima que tenha mediúnica. Olha, eu queria passar por esses casos aqui que são mais críticos. O ideal é que o atendimento espiritual tenha uma reunião de suporte. Vocês estão vendo que tem 2 reuniões, 2 dias da semana diferentes, na mesma casa, só que os médiuns da reunião de educação não são os médiuns da outra reunião. Essa é a educação mediúnica, os médiuns são iniciantes, estão aprendendo a lidar. Nessa outra, que acontece num outro dia da semana, muito frequentemente, mas não é obrigatório ser, mas que acontece num outro momento, é feita com médiuns mais experimentados, médiuns mais experientes, que dão suporte ao trabalho de atendimento espiritual. Os nomes do atendimento espiritual sobem, vão para a reunião mediúnica, eles são levados para lá para que se possa vibrar por essas pessoas. Então, quando você pergunta, uma casa pequena, ela pode ter 2 reuniões mediúnicas? Pode, né? Tem uma reunião de educação da mediunidade e tem uma outra, uma que é uma tarefa de serviço mediúnico, né? Para auxílio às pessoas. Mas pelo que a pergunta colocou, é assim, uma reunião para sofredores e uma para atendimento do grupo. Isso mesmo. Eu não E sei se, desse de grupo, repente, o pessoal reúne para tratar o grupo numa outra reunião. Isso é pouco comum, não é? Você pegar pessoas que estão em processo de perturbação ou de dificuldade emocional e criar uma reunião mediúnica específica na casa para tratar essas pessoas. O ideal é que elas estivessem no atendimento espiritual, mas elas não fossem as integrantes da reunião mediúnica. Afinal de contas, elas estão em momento de fragilidade. Todos nós
passamos por períodos de fragilidade. Então, quando a gente se sente mais frágil, olha, eu não estou em condições, hoje eu não vou dar passe, não estou bem, hoje eu não vou participar da mediúnica, eu não estou legal, então eu estou muito machucado, hoje aconteceu uma coisa muito grave, provavelmente eu estou passando por um período difícil, então eu vou sair da mediúnica, vou ficar no atendimento espiritual. Então, isso é plenamente compreensível. Mas ter uma reunião para atendimento do grupo, eu acho, não consegui entender o que fosse. Mas pode ter mais de uma, sim, só que uma é a educação mediúnica, a outra é o trabalho de atendimento espiritual, e são médiuns diferentes. E antes que alguém pergunte, existe um outro tipo de reunião, que é chamado de reunião de desobsessão, que é um aprofundamento da reunião de atendimento espiritual. É um grupo formado por médiuns muito já experimentados, um grupo bem pequeno de pessoas que são amigas há décadas, que trabalham com mediunidade juntas há décadas. Pegam poucos casos e pega só pedreira para trabalhar. Então, esse é o grupo de desobsessão. As reuniões são reuniões marcadas pela presença de entidades bastante difíceis, e, evidentemente, quem entrar na educação mediúnica não está presente na reunião de desobsessão. Ok? E vale assim, a reflexão que a gente não sabe, ao que parece, seria 2 reuniões, quer dizer, toda semana, quer dizer, essa de atendimento ao grupo mediúnico, né? Dos trabalhadores, aí quer dizer. Será que é para atendimento do grupo mediúnico, né? Então, se for, é estranho, né? É estranho. Se for uma segunda reunião em que há outro grupo na casa que faz atendimento espiritual, é plenamente normal. A Casa Espírita lá em Rondônia, o Bezerra de Menezes, acho que tem 11 grupos mediúnicos, se não me engano. Eu lembro do Richard Simonetti falar também lá na Casa Espírita, vários grupos também, né? Se reunindo lá. Então, sim, grupos diferentes, trabalhadores, porque às vezes são muitos trabalhadores, né?